queria conversar um pouco com vocês sobre mitos, ou desmistificar um pouco a agenda ESG e o impacto na sociedade. Então, nós vamos falar, ao longo dos próximos minutos, basicamente 4 pontos. Né? Primeiro, um pouco desses mitos. Segundo, como a gente coloca em prática essa agenda ESG, que a gente viu ao longo de toda a manhã de hoje. Vamos ver agora à tarde alguns cases. Terceiro, como é que a gente inspira o uso do ESG para a construção de uma nova economia, que ela seja verdadeiramente inclusiva, equitativa, regenerativa para todas as pessoas e para o nosso planeta. E algumas conclusões para a gente tirar e poder iniciar nossa tarde renovados, com uma grande energia. Então, o primeiro mito que eu queria começar, e que é muito comum, é o mito de que ESG é custo. Talvez muitos já escutaram isso, ou melhor, já até vivenciaram. E o contraponto é que ESG, na verdade, deve ser visto na lógica de valor. Pela manhã isso foi falado muitas vezes, né? Criação de valor no longo prazo. O desafio, quando a gente vê ESG como custo, é que o valor ele é reduzido nessa linha do tempo. E muitas vezes, quando uma empresa passa por uma crise, o ESG que está ali na área de sustentabilidade, ou que está na área de comunicação, às vezes recursos humanos, às vezes em outra área até, é visto como custo e é cortado. Né? O que o professor Yunus chama de trickle-down economy, né? Ou economia de gotejamento. Então, você está pingando dinheiro ali, quando tem uma crise, corta e você tira o valor que tem ESG. ESG hoje precisa ser visto na agenda C-Level. ESG hoje é valor. Se é valor, é estratégico. Está na agenda do CEO, está na agenda do conselho, está na agenda dos acionistas, está na agenda dos acionistas controladores. E é um convite a uma nova lógica que o Fórum Econômico Mundial tem chamado de capitalismo de stakeholders, em que a gente cria valor para todos os stakeholders no longo prazo. Né? Então, não só o valor para o acionista ou para o investidor no curto prazo, mas a gente mudar para uma lógica de valor compartilhado no longo prazo para, sim, os acionistas, investidores, mas também para os consumidores, colaboradores, membros da comunidade, fornecedores e assim por diante. Então, esse é o primeiro mito que a gente precisa desconstruir. O segundo, e que é muito comum, é que a gente vê ESG é igual a sustentabilidade. Isso é uma falácia. Isso não pode ser considerado uma verdade. ESG precisa ser visto numa lógica de impacto positivo. E aí eu queria provocar e contrapor sustentabilidade com impacto positivo. Sustentabilidade, se a gente vai para a etimologia dessa palavra, nos remete a conservar, a preservar. Eu sinto muito em lhes dizer, e talvez alguns de vocês discordem, não dá mais tempo só para conservar. Não dá mais tempo só para preservar. Para a gente cumprir o Acordo de Paris, limitar o aquecimento do nosso planeta até 1,5 graus, com uma margem de erro de até 2 graus até o final desse século, o Brasil precisa regenerar 12 milhões de hectares de floresta. Ou seja, se a gente conservar o que a gente tem, já não dá mais tempo. Essa é a realidade. Então, pensando na Madalena, ali inspirado pelo Jean, pela Martina, minha filha de 2 anos e 2 meses em casa, a gente precisa olhar nos olhos da próxima geração e agir imediatamente. E é por isso que a ESG precisa ser visto, além de uma lógica de valor, uma lógica de impacto positivo. E nessa lógica de impacto positivo, a gente precisa de um novo paradigma, que a gente sai do paradigma de compensação e mitigação de impacto negativo, ou seja, eu sou uma empresa, como todas as empresas, inerentemente eu tenho algum impacto negativo, seja social, ambiental, uma poluição, uma embalagem que eu produzo. Então eu saio de uma lógica que de um lado eu ganho dinheiro e uso parte desse dinheiro que eu ganho para fazer responsabilidade social e empresarial, que foi muito importante, não há dúvida. Anos 90, anos 2000, institutos e fundações empresariais, sociedade civil organizada cresceu muito com o investimento social privado, mas nos anos 2020 não dá mais. É insuficiente essa agenda. A gente precisa que as empresas passem a operar na lógica de geração de impacto positivo e benefícios sociais e ambientais no curso da sua atividade econômica lucrativa. E aí a gente vai ver alguns cases mais tarde que mostram que a gente não está falando de filantropia, a gente não está falando de investimento social privado, a gente está falando em como que dentro do modelo de negócio, como na cadeia de valor, no ambiente de trabalho dessas empresas, está havendo impacto positivo. O terceiro mito que eu queria trazer é que ESG é só para investidores. De fato, é muito importante para investidores. Perdão.
Agora, os consumidores estão cada vez mais informados, conscientes e responsáveis sobre seus hábitos de consumo. Então, uma pesquisa do Google Ipsos recente mostrou que mais 50% dos brasileiros, se tiverem um produto A ou um produto B, sendo esse produto B social e ambientalmente responsáveis, vão optar por esse produto. Os colaboradores buscam mais do que o retorno financeiro, né? Hoje, metade da força de trabalho no planeta é a geração millennial. Até 2025, 3 em cada 4 colaboradores serão da geração millennial, que todos os relatórios da Deloitte, UI e assim por diante mostram que é a geração que busca muito mais do que um bom salário, querem propósito. Então, empresas que não incorporarem esse impacto positivo, esse propósito de impacto positivo, no seu ambiente de trabalho, na cadeia de valor ou no modelo de negócio, vão perder a capacidade de atrair, reter talentos. Então, esse é um enorme desafio. Então, ESG é para todos os stakeholders. Aqui eu destaco 2 vetores de mudança: colaboradores e consumidores. Mas é importantíssimo, apesar de não ser apenas para investidores, entender que investidores são um dos principais drivers dessa mudança, né? Hoje tem mais de 120 trilhões de dólares sob gestão no planeta. Nosso problema não é nem de longe falta de dinheiro para mudar o mundo e mudar a economia. Nosso grande desafio são as escolhas políticas, econômicas que nós estamos fazendo e como alocamos esse dinheiro. De acordo com o JP Morgan, existem 40 trilhões de dólares sob gestão no planeta para ESG. E a gente precisa de 30 trilhões para construir a Agenda 2030. Nosso desafio é enorme, mas não é nem de longe falta de dinheiro. Por isso que é importantíssimo a gente entender que ESG não é só para investidores, mas sim para todos os stakeholders. Um outro desafio, que não é tanto a realidade brasileira, mas é uma realidade internacional, sobretudo nos Estados Unidos, é que ESG virou uma agenda político-partidária, uma politização da agenda ESG. Nos Estados Unidos está havendo um grande movimento anti-ESG de investidores e também políticos que estão vendo a agenda ESG como uma agenda progressista. E com isso o movimento conservador usando a máquina pública para tirar dinheiros de fundos que são posicionados ESG. O BlackRock, que provavelmente muitos de vocês conhecem, que é o maior gestor de ativos do planeta, mais de 10 trilhões de dólares sob gestão, anunciou nas últimas semanas que vai parar de usar a palavra ESG, justamente porque está sendo mal percebido. E é muito importante a gente entender que o ESG não se trata de uma agenda de esquerda ou uma agenda de direita. A ESG não é uma agenda político-partidária. A ESG pode ser uma agenda política, porque mudança sistêmica é um ato político pela sua própria definição. E é bem importante com os movimentos políticos que aconteceram nessa última década, a gente, infelizmente, demonizou a política. E isso não pode acontecer, porque a mudança é um ato político, né? A gente conversar, dialogar, encontrar o consenso, buscar esse consenso, é um ato político. O que não é ESG é político partidário, porque é de todos. O enfrentamento à crise climática não vai prejudicar somente os mais ricos ou os mais pobres. É óbvio e claro que os mais vulneráveis serão duramente mais impactados. Mas, claramente, todos nós, a nossa espécie está ameaçada. Por isso é uma agenda de todos. E ESG também não se trata de uma agenda liberal, que é a solução de mercado que vai resolver o problema, ou tampouco o Estado que vai resolver essa solução. Então, eu queria desmistificar essa visão de que é um ou outro, mas sim de todos. E por fim, para a gente concluir a parte de mitos, são apenas alguns mitos que a gente pode colocar, é que ESG não é para mim. Muitas vezes a gente olha uma empresa de referência, seja a gente sendo um pequeno e microempresário, ou até mesmo a gente sendo uma empresa muito grande, olha uma empresa de referência no Brasil ou fora do Brasil e pensa, isso não é para mim. Isso é para uma empresa que está na bolsa. Ou então, não, essa empresa já nasceu com essa outra mentalidade, eu preciso fazer uma transição. E, na verdade, esse é um grande mito. É importante a gente entender que, como o secretário colocou, todos nós somos parte dessa mudança. E sendo parte dessa mudança depende de cada um de nós, porque ser melhor para a sociedade e para o planeta começa dentro de cada um de nós. Então, a mudança desse paradigma econômico depende de todos nós. E a verdade é que, se você não pauta, você é pautado. Se você não lidera, você é liderado. Se você não governa, você é governado.
E se você não estiver hoje sendo parte da agenda ESG, lamento. A realidade é que esse é um caminho sem volta e você ficará de fora. Então, por convicção, por conveniência ou simplesmente por constrangimento, nós já estamos duramente, diretamente envolvidos com a agenda ESG. Então, depois da gente tentar desmistificar algumas coisas ou algumas verdades que foram sendo colocadas nos últimos anos sobre ESG, como é que isso entra na prática? Acho que queria destacar basicamente 3 coisas. O que é uma empresa alinhada à agenda ESG, alinhada com os desafios e oportunidades desse século que nós vivemos? Se tiver uma única coisa que eu acho que a gente deveria guardar dessa fala inicial, é essa. Uma empresa do século XXI, ela tem que atuar com 3 palavras: propósito, responsabilidade e transparência. Primeiro, o propósito de gerar impacto social e ambiental positivo na sua atividade econômica lucrativa. Ou seja, a partir do meu próprio negócio, do meu próprio modelo de negócio, eu gero impacto positivo. O segundo é a responsabilidade com os meus stakeholders. Ou seja, eu considero os meus colaboradores, eu considero os membros da comunidade, os meus fornecedores na minha tomada de decisão no curto e longo prazo. E eu fortaleço a minha gestão e a minha governança para isso acontecer. E o terceiro é o compromisso com a transparência. Transparência muda comportamento. Isso é histórico, é estatístico, isso é evidente. Transparência é você usar uma ferramenta de uma terceira parte independente para você medir, gerenciar, reportar o seu impacto. Então, uma empresa que quiser verdadeiramente começar a pensar em ESG não é, como eu mencionei, investimento social privado apenas. ESG não é só sustentabilidade. A gente precisa olhar de maneira transversal, olhando uma empresa com esses 3 elementos de propósito, responsabilidade e transparência. Então, como é que a gente pode colocar o ESG a serviço da construção dessa nova economia, inclusiva, equitativa e regenerativa? E aí o convite que eu faço para vocês é um movimento global que muitos provavelmente conhecem, ou alguns conhecem. Quem conhece o Sistema B aqui? Uau, que bom, muito bom. Em 2019, quando a gente lançou a Comunidade B Paraná, estava começando aqui. Então é importante, depois de uma pandemia, num evento como esse, a gente ver mais a metade do auditório conhecendo mais sobre o Sistema B. Então, a divulgação foi muito boa, Cláudio. Foi um trabalho espetacular nos últimos anos. Quando a gente pensa em colocar o ESG a serviço dessa nova economia, eu participo e hoje conduzo uma agenda global, dirijo globalmente a agenda de política públicas e advocacy desse movimento, que trata de um conceito de empresas B certificadas. Hoje nós temos 700 mil colaboradores, 7.200 empresas B certificadas, em mais de 160 setores, de mais de 90 países, com um objetivo comum: redefinir sucesso na economia, para a gente considerar sucesso não apenas o resultado financeiro, mas também o bem-estar das pessoas, da sociedade, do nosso planeta. Então, a gente tem um conjunto de métricas que são comparáveis, que são verificáveis e que são críveis, e que avaliam a empresa em 5 dimensões, né, em governança, colaboradores, meio ambiente, comunidade e os clientes. E sai uma pontuação, se a empresa tiver um mínimo de 80 num espaço, num range de 0 a 200, ela está elegível a se certificar como uma empresa B. Então, o primeiro passo é a empresa fazer a sua medição. É o grande convite, de maneira online, confidencial, gratuita. Você pode acessar sistemabebrasil.org, começar desde já a sua medição. Depois, você vai alcançar essa elegibilidade, ou seja, de 0 a 200 pontos, se você alcançar um mínimo de 80, você já está elegível. É claro que vai passar por uma série de validações com relação ao seu setor, com relação às práticas da sua empresa, que aí chega na verificação. A empresa é auditada, verificada pelos nossos analistas, e aí ela é convidada, ou convocada, nesse caso, a mudar o seu contrato ou estatuto social. Por que isso é importante? Porque a gente está falando de uma vinculação do dever fiduciário dos administradores. Os advogados aqui vão entender que é muito importante a gente poder dar uma conduta pré-fixada aos gestores, aos administradores, para que o dever fiduciário, aquilo que é responsabilidade dos administradores da empresa, esteja vinculada não só a gerar valor para o acionista, mas também benefícios sociais e ambientais. Então, por isso, a gente exige, para ser uma empresa B,
que todas as empresas mudem o seu contrato e estatuto social, colocando 2 cláusulas, uma no objeto social, se comprometendo a gerar impacto positivo, e uma nos administradores, se comprometendo a considerar os seus stakeholders na tomada de decisão no curto e longo prazo. Por fim, a empresa recebe a certificação como uma empresa B. E aí a gente está falando de, aqui no Brasil, são mais de 303 empresas B, de mais de 100 setores distintos, e são mais de 10 mil empresas aqui no Brasil que usam a nossa ferramenta de avaliação de impacto B, ou em inglês B Impact Assessment. Se você der um Google nas 2 menções, você pode também, desde já, iniciar a sua medição e gestão de impacto. A gente está falando de empresas como Natura, como Mãe Terra, como Fazenda da Toca, como Movida. A gente está falando de grande parte das empresas de serviço, a gente está falando de empresas de limpeza, de empresas de economia regenerativa, como Jussaí, por exemplo, que, para quem puder ir no Pão de Açúcar, para mim, é uma das empresas B brasileiras mais saborosas, porque eles descobriram no fruto da palmeira Jussara uma maneira de fazer açaí, e o palmeira Jussara é uma espécie em extinção e que leva, tipo, 10 anos para crescer 80 centímetros, e é desmatado da noite para o dia. Né? E usando a economia regenerativa, eles conseguem duplicar a renda na comunidade, e no ano seguinte a floresta está de pé. A gente está falando de empresas B como a Vivenda, que está revolucionando o mercado de reforma em favelas e que está atuando em mais de 70 comunidades pelo Brasil, levando uma melhor qualidade de vida para famílias, num país em que mais de 15 milhões de moradias são consideradas inabitáveis ou inadequadas, e que com a mudança climática ou com a emergência climática são as pessoas que vão mais sofrer. A gente já tem visto desastres na região serrana de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, Bahia, e assim por diante. Então, a gente está falando de empresas B, como a Reurb, que também está revolucionando a gestão de resíduo sólido eletroeletrônico. O Brasil é o maior produtor de resíduo eletroeletrônico, de lixo eletrônico. Né? Então, a gente vê a Reurb, por exemplo, não só fazendo o descarte adequado de equipamento eletrônico, mas criando um mercado secundário de economia circular. A gente está falando de Gerdau, por exemplo, uma das maiores empresas produtoras de aço no planeta, com 40 mil colaboradores em 14 países, que está simplesmente revolucionando, depois de mais de 120 anos de história, saindo da economia linear para uma economia circular. Né? A Gerdau, nos Estados Unidos, por exemplo, 100% do seu faturamento é economia circular, 50% do faturamento da Gerdau no Brasil é economia circular. Então, são empresas que estão se reinventando, não apenas nasceram já, não são apenas um grupo de empresas que já nasceram B ou nasceram com essa nova lógica, mas a gente também tem um grupo de empresas que estão participando dessa transição. Então, a gente viu um pouco dos mitos, a gente viu o que é como aplica uma ESG, a agenda ESG na prática, e a gente viu como a gente pode colocar a agenda ESG verdadeiramente a serviço de uma nova economia. Agora, eu queria concluir, para a gente poder continuar a nossa conversa ao longo da tarde, com 3 pontos. Primeiro, é muito importante a gente sair daqui movido à ação. Não há mais tempo para blá, blá, blá. Não há mais tempo para vou analisar, vou ver, vou estudar. Nós temos que agir. O tempo para conversar acabou. E isso vale tanto para nós empresários, para nós clientes, consumidores, mas também para as lideranças públicas, lideranças políticas, que precisam, na nossa governança, seja global ou local, tomar decisões que são decisões difíceis. Vamos seguir investindo ou não em combustível fóssil? Vamos acelerar ou não a transição para uma nova economia? Vamos reduzir ou não a desigualdade de renda, patrimônio e riqueza que existe no Brasil? Então, esse senso de urgência frente à emergência climática e à desigualdade realmente é algo crítico e que estão fragilizando as nossas instituições, em especial as instituições democráticas. Então, nós temos um senso de urgência para agir agora, já. Segundo, há mudanças estruturais em curso. A gente pode simplesmente fingir que a gente não sabe, ou simplesmente falar, isso não é para mim, ou eu posso me limitar a um bom mundo, ou a bolha que eu vivo, mas o fato é que existe uma mudança estrutural acontecendo, e talvez, do ponto de vista econômico, seja a maior mudança da história da nossa humanidade. Né? A gente está vivendo um tsunami normativo na Europa. Quem acompanha a mudança nas regras do jogo, as novas legislações e regulações europeias, por exemplo, estão vendo que a Europa realmente está subindo a barra.
E isso é importante porque o Brasil tem na União Europeia um dos principais parceiros comerciais. Se o Brasil quiser continuar relevante do ponto de vista de comércio internacional, a gente vai ter que se adaptar a esse regramento, né? A gente está vivendo também uma estandarização de métricas de impacto, porque a gente está aqui provavelmente em 400 pessoas, se a gente perguntar o que é impacto para você, muito provavelmente serão 400 respostas distintas. A gente precisa de uma estandarização de métricas. Da mesma maneira que no século XX a gente viu uma estandarização de métricas contábeis financeiras, né, em especial depois da crise da Bolsa da quebra da Bolsa de 29, a gente vê que a gente precisa equacionar risco e retorno, mas também impacto para os investidores. Só que para isso acontecer, a gente precisa de uma estandarização. E aí, durante a COP26 em Glasgow, foi anunciada a criação do ISSB, o International Sustainability Standards Board, que está vinculado ao IFRS, que é o órgão que define o padrão contábil financeiro, para agora ser definido também os padrões contábeis, sociais e ambientais. Essa estandarização de métricas, elas pavimentam uma nova lógica econômica. Por exemplo, todos devem estar acompanhando a tramitação da reforma tributária, que passou recentemente na Câmara dos Deputados. A reforma tributária ela traz um elemento importantíssimo, como a criação do imposto seletivo. Se a gente está falando de uma lógica de triplo impacto nas empresas, a gente vai poder, pelo imposto seletivo, por exemplo, tributar a externalidade negativa das empresas e incentivar as externalidades positivas. Só que, para isso, a gente precisa de uma estandarização contábil dessas empresas. Então, isso abre toda uma nova lógica econômica. E, por fim, nós somos parte dessa mudança, né? Temos recurso como nunca tivemos. Nosso problema não é intelectual, nosso problema não é tecnológico, nosso problema não é financeiro, nosso problema não é o número de pessoas para fazer essa ação. Nosso problema, nosso maior desafio é decisão política. Política, de novo, não da política institucional apenas, ou da política partidária, mas sim da decisão política de promover a mudança onde nós estivermos, seja no governo, seja nas empresas, seja na sociedade civil. É tomar decisões. Então, é quase um problema ético não agir. Sabendo de tudo isso e não agir é uma negligência não só com a gente, não só com a nossa sociedade atual, mas também com as próximas gerações. Então, temos um senso de urgência, há mudanças já acontecendo e a gente é parte disso tudo. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu volto mais tarde para a gente poder moderar uma conversa. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e todas.